Olá a todos, estamos de volta aqui para continuar a nossa leitura bíblica. Hoje é o nosso dia 40 de leitura. Espero que você esteja acompanhando diariamente, também lendo, se possível, ouvindo novamente as mensagens. Vamos continuar a partir do capítulo 18 do livro de Lucas. Vamos lá. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: "Embora eu não tema Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça para que não venha por fim esbofetear-me." E o Senhor acrescentou: "Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele de dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra?" Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: "Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos." O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: "Meu Deus, tem piedade de mim, pecador." Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Traziam-lhe até mesmo as criancinhas para que as tocasse. Vendo isso, os discípulos as reprovavam. Jesus, porém, chamou-as, dizendo: "Deixai as criancinhas virem a mim, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Certo homem de posição lhe perguntou: "Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?" Jesus respondeu: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe." Ele disse: "Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude." Ouvindo, Jesus disse-lhe: "Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me." Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Vendo-o assim, Jesus disse: "Como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Com efeito, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus." Os ouvintes disseram: "Mas então quem poderá salvar-se?" E Jesus respondeu: "As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus." Disse então Pedro: "Eis que deixamos nossos bens e te seguimos." E Jesus lhes disse: "Em verdade vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, sem que receba muito mais neste tempo e no mundo futuro a vida eterna." Tomando consigo os 12, disse-lhes: "Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho de Deus. De fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escarros. Depois de o açoitar, eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará." Mas eles não entenderam nada. Essa palavra era obscura para eles e não compreendiam o que ele dizia. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Jesus, o Nazireu, passava. E ele se pôs a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: "Filho de Davi, tem compaixão de mim." E Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: "Que queres que eu te faça?" E ele respondeu: "Senhor, que eu possa ver novamente." Jesus lhe disse: "Vê de novo, tua fé te salvou." E no mesmo instante recuperou a vista e seguia Jesus glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos.
Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: Foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: Um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam, e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Muito bem, servo bom, disse ele, uma vez que te mostraste fiel. Pulei um pedaço. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele, uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este lhe disse: Tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse: Senhor, eis que a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Então ele disse: Servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Respondeu-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo que tem. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. Amém? Vamos ler somente até aqui. Esse foi o capítulo 18, 19 até o versículo 27. Amanhã a gente continua a partir do versículo 28 do capítulo 19, porque a partir do versículo 28 é a entrada de Jesus em Jerusalém, aí começa o ministério de Jesus em Jerusalém. Então é uma divisão aqui para ficar mais legal a nossa leitura. Então a partir de amanhã, a partir do versículo 28, é o ministério de Jesus em Jerusalém, né? Até que onde Jesus vai cumprir o ministério até a sua crucificação e ressurreição. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã então nós continuamos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.